A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando agora você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a edição 81. O tema central da revista desse segundo trimestre de 2024 é Atos da Igreja Primitiva, o estudo de Atos e os relatos da Igreja Primitiva. O autor da revista é o pastor Eric Mendonça. Agradecemos sempre a esse querido pastor pela sua participação conosco. Estamos estudando a lição, vamos estudar a quinta lição, a lição número 5. Texto base desse estudo é Atos 2, de 1 a 13. O título da lição é Promessa e Realização. Então, irmãos, nós vamos estudar a quinta lição, né? Eu já estou aqui abrindo aqui no texto, que está capítulo 2, de 1 a 13, né? O objetivo do estudo, ao final dessa lição, teremos aprendido o que foi e como foi o processo entre a promessa e a realização do tempo da habitação do Espírito Santo na vida da igreja, registrado em Atos do Apóstolo. Então, nós vamos abordar esse tema, né? A realização e como foi que aconteceu esse processo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo, vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor, né, por mais essa oportunidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, entramos na Tua presença para te pedir a graça, a sabedoria, o entendimento nas santas escrituras sagradas. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aprender mais de Ti, Senhor, para ter mais conhecimento, para estar mais preparado, ó Deus, para quando alguém pedir a nossa razão da fé, nós tenhamos que responder. Obrigado pelos inscritos, alunos, Senhor, desse canal, todos nós, ó Deus, que fazemos parte desse ministério, ó Deus, da divulgação da palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que, por distância, ó Deus, participa dos nossos estudos semanalmente. Ó Deus, que eles possam ser agraciados com a bondade, com a misericórdia, com a bênção celestial, e que essas palavras que aqui, Senhor, possam servir de edificação para cada um deles e para a minha também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui ao estudo, né, que nós temos feito. Mas antes vamos ler o texto base, né, texto áureo da nossa lição. Capítulo 2, de 1 a 13. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos temos ouvidos
em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E o outro, zombando, dizia: estão cheios de mosto. Então, irmãos viram que a descida, a fusão, né, das línguas, né? E os irmãos sabem que lá na Babilônia, né, foram confusas ali as línguas. E agora o próprio Espírito Santo, ele faz a fusão das línguas, assim trazendo novamente o propósito de Deus, né? E agora nós vamos ver aqui em Lucas, em Atos dos Apóstolos, existe uma experiência duradoura e impactante. O livro descreve a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes, marcando um novo capítulo, poucos dias após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Então, nós sabemos que isso ocorreu 40 dias, né? Ou 50 dias após, 40 dias, né? 44, 40, nessa festa aqui, desceu o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é vital para a realização da obra da salvação na história, pois ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função de convencer o homem. Na verdade, quem convence o homem do pecado não é minhas palavras, não é aquilo que eu falo, mas o próprio Espírito Santo, ele convence ao coração do homem que ele está errado e tem que se consertar. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim como a missão que a igreja tem de fazer discípulos de todas as nações. Então, somos comissionados, né, a evangelizar. Tá dando coceirinha aqui no nariz. Perdão. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sem o Espírito Santo não há entendimento das Escrituras. Então, por isso que muitas pessoas abrem a palavra de Deus, a Escritura, né, e não entendem o que está dito ali, o que está escrito. Se não for através do Espírito Santo de Deus, falando ao coração do pecador, jamais ele vai entender que ele tem que se arrepender do pecado e trazer a justiça e falar que todos nós seremos julgados, o juízo, né? Então, sem o Espírito Santo, fica difícil compreender os ensinamentos da Escritura. A palavra de Deus, se não há arrependimento e entendimento da palavra, então não há fé no Senhor. Dependemos totalmente do Espírito Santo. Tanto como servos individualmente nesse mundo, como as nossas lutas contra o pecado, o inimigo das nossas almas, para consolo e conforto das nossas necessidades. Quanto como igreja não cumprir a missão de fazer discípulos. Então, sem a presença do Espírito Santo, é quase impossível a obra prosseguir, porque tem que ter a ajuda do Espírito Santo, ele que convence as pessoas do erro. E se não tem pessoas convertidas, dificilmente a palavra, a missão se completaria, né? Não teria discípulo para anunciar a salvação da graça, né? A misericórdia de Deus. Então é necessário que a atuação do Espírito Santo no coração do homem impulsione o homem a fazer essa obra de comissionado, né? De vocacionado a realizar a evangelização. Primeiro ponto aqui é a promessa. Então, os irmãos sabem que em Joel estava essa promessa, né? Da descida do Espírito Santo. Que o profeta Joel, acho que é capítulo 3, deixa eu dar uma olhada aqui, Joel, né? Joel capítulo 3. Vamos ver se é isso mesmo. Não, Joel capítulo 2, irmão.
que diz assim, no versículo 8, capítulo 2, Joel 2, e versículo 28 em diante. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fogo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Então, tinha essa promessa, né? Da descida do Espírito Santo, a fusão do Espírito Santo, né? Fusão é a união, né? Então, nós vemos aqui, deixa eu colocar aqui no Atos 2, né? Então, o profeta Joel já tinha profetizado sobre a descida do Espírito Santo. A vida e obra de Jesus junto à poderosa manifestação do Espírito são termos centrais no Novo Testamento. A descida do Espírito Santo marca o início da igreja e inaugura um novo período em que Jesus não está mais fisicamente presente com os discípulos. Agora eles contam com a intervenção divina por meio do Espírito nas direções e decisões da igreja. Então, os irmãos, reparem que a igreja ela é viva, eficaz, né? A igreja é viva, ela tem vida, porque o Espírito Santo está nesse lugar, né? Em Lucas 24, 49, a promessa de ser revestido do poder do alto. Vamos ler? Lucas, deixa eu botar aqui um negócio para não perder aqui. Lucas 24, né? Lucas 24, 49. Tá? E eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então a promessa, eles ficariam em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse descido para impulsionar a igreja na missão de continuar a obra de evangelização, a obra de chamar as pessoas para Cristo, né? A promessa em João também, vamos ler João 14. João 14. João 14, 15, 27. E se me amardes e guardares o meu mandamento, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade do mundo que não pode receber porque não o vê, nem o conhece, nem vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Ele disse-lhe Judas, ou não Iscariote, né? Judas, o apóstolo: Senhor, onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai amará e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Até 27, né?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, a promessa foi feita e cumprida por Cristo, e ela permanece até hoje. Sobre o envio do Consolador pelo Pai, são cumpridas na vida da igreja, conforme Atos 2. Reconhecemos o Espírito Santo como Deus, né? Ele é Deus. E o que é fundamental para a nossa teologia trinitária, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A descer do Espírito Santo não é sua criação, pois ele é Deus. Então, é sabido que é o próprio Deus, né? A promessa de Jesus não era para a sua criação, mas para a sua manifestação, atuação e habitação de maneira permanente na vida de pessoas da igreja e na sua história. Então não era criação. O Espírito Santo era a promessa que o próprio Jesus... Tanto é que aqui o texto diz que o Espírito Santo ele foi enviado pelo próprio Senhor Jesus, a pedido dele, né, ao Pai. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, não há como nos dizer que o Espírito Santo é Deus, né? Pois é uma manifestação do próprio Deus entre nós. Em Lucas 4:1, vamos ler aqui Lucas 4:1. Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então o próprio Espírito Santo já estava cheio do Espírito Santo, né? Foi levado. Nota-se que o Espírito Santo acompanhou Jesus em seu ministério, guiando ao deserto após o batismo. Para compreender a sua atuação na história, é vital reconhecer a sua presença e a atuação nos atributos, né? Não apenas nos dias atuais, mas também no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo ele sempre atuou, porque é o próprio Deus, né? Por exemplo, podemos ter 2 Crônica, ler, né? Podemos ler 2 Crônicas, 2 Crônicas, né? 2 Crônicas. Vamos, 2 Crônicas 20. Capítulo 20. Os versículos 14 a 18. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito Santo, Espírito do Senhor, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. A Jaaziel disse: dai ouvido a todos de Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, deixa eu ver aqui, até quando? Até o 18, né? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto. Nessa peleja não tereis de pelejar. Preparai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã, e saí-lhes ao encontro, porque o Senhor fará convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus, moradores de Jerusalém, lançaram-se perante o Senhor e adoraram o Senhor. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Espírito de Jesus, que é o próprio Deus, né? Então nós sabemos e temos crido nisto.
Nesse texto do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ali, revelando, capacitando, mesmo da sua habitação não fosse permanente no Antigo Testamento. Nesse sentido, a promessa do Espírito Santo é feita no Antigo Testamento como no Novo. E veja Isaías 43, Ezequiel 39, 29, Joel 2, 28, 32 e Zacarias 12, 10. Então, irmãos, esses são textos para que nós lermos e entendemos mais a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu vou falar de novo. Isaías 44, 3. Ezequiel 39, 29. Joel 2, 28 a 32. E Zacarias 12, 10. Aí os irmãos possam estar fazendo a leitura também desses textos. A realização, segundo tópico. Então nós falamos a promessa, agora a realização. Jesus já havia anunciado o Consolador antes da sua partida. Junto a esta promessa, havia um plano divino em capacitar a igreja para a missão, o consolo do Senhor para as nossas necessidades. Então, a presença do Espírito Santo, ele vem como capacitar o crente, fortalecer a fé, para que ele continue na pregação e na unção e na evangelização, né? Propriamente dito. Para as nossas necessidades, o convencimento dos nossos pecados para o nosso arrependimento e a nossa transformação de vida e santificação. Então é um processo que o Espírito Santo vai fazendo no coração, convencendo o homem do que somos pecadores e para que nós arrependêssemos dos nossos pecados e agora fôssemos transformados pela atuação do próprio Espírito Santo em nossas vidas. Deus escolheu um momento significativo durante a festa dos Pentecostes. Você sabe que o nome dessa festa Pentecostes tem outro nome. Essa palavra Pentecostes quer dizer, de origem grega, né? E é interessante como é importante conhecer o significado das palavras, porque elas se revelam muito, né? E Pentecostes vem de, eu acho que de 50 dias, né? Para cumprir sua promessa, reunindo, depois da morte de Jesus, 50 dias aconteceu esse evento, né? Reunidos judeus de aproximadamente 15 nações em Jerusalém, nações, né? Lembra da Babel? Confusão das línguas, né? Aqui houve uma fusão das línguas e todos passaram a entender na sua própria língua. É o poder de Deus mesmo, né? Essa festa, também chamada de Festa da Colheita, era uma das 3 festas fixas no calendário da cultura judaica. Em Êxodo 23 a 14, 17, vamos ler para a gente ver quais eram essas festas, né? Em Êxodo, Êxodo 14, aqui, vamos passear pela Bíblia, né? Escola bíblica, então vamos passear. Quem gosta de escola bíblica tem que ter paciência e gostar, né, de ler a palavra de Deus, é muito importante. Não pode ter pressa para as coisas de Deus. Pressa em cumprir, né? Não de... Então, busquei trazer cá na frente. 23, aqui 23, 14 e 17. Né? 3 vezes no ano me celebrarei festa. A festa dos pães asmos, guardarei 7 dias, comerei os pães asmos, como tendo ordenado, e o tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e não pereça, vazio perante mim. A festa da cega, ou festa das primícias, né? A festa das cegas,
dos primeiros frutos do seu trabalho que houver semeado no campo, e a festa da colheita, saída do ano, quando tiver colhido do campo o teu trabalho. 3 festas no ano, e os teus varões aparecerão diante do Senhor. Qual o versículo? Até 17, é isso aí. Aí tem um 34 também, os irmãos podem ler lá em Êxodo 34. Vamos ver aqui em Êxodo 34. Essa é a vantagem de ter a Bíblia eletrônica, você acha rapidinho, né? Mas manusear também a palavra do Senhor é muito importante. Êxodo 34, 18 a 23. 18. Só vou ler o primeiro, aí os irmãos depois lêem em casa, né? E aí participa aí também, lê depois, que vai ficar gravado mesmo esse vídeo, aí os irmãos aproveitam. Eu vou ler aqui, 18 já fala: a festa dos pães asmos, guardareis 7 dias, comereis o pão asmo, como tenho ordenado, e o tempo apontado do mês Abib, porque no mês Abib saíste do Egito. Tudo que abre amada é meu, até todo gado, macho, abrindo a amada vaca. Então, e também guardarei a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e da festa da colheita do fim do ano. Aí depois os irmãos lêem, né? Então, irmãos, são essas festas basicamente essas 3 festas que os judeus guardavam, e a promessa aconteceu em uma dessas festas aí. O termo festa de Pentecostes se refere ao período de 50 dias após a Páscoa judaica, como que eu tinha falado, né? Durante esse evento, uma evidência da atuação do Espírito Santo foi a compreensão mútua das vozes, superando a barreira linguística, em contraste com a dispersão de idiomas em Babel. Olha, viu? Então, em Gênesis 11, 1 a 9, você encontra essa referência da dispersação quando estavam construindo lá, e o Senhor, né, desceu, e ali também prova que também o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. Eia, desçamos, né? Porque as 3 pessoas da Trindade estavam ali naquela obra. O Pentecoste revela a comunhão estabelecida pelo Espírito Santo, proporcionando a unidade na mesma diversidade linguística. Deus utiliza a linguagem para se comunicar universalmente, como evidenciado no relato de Lucas sobre o evento da glossolalia. A palavra grega glossolalia, glossa, igual a língua, lalia, o ato de falar. Então, língua de falar ou ato de falar, né? Essa fusão, esse relato do Pentecostes, né, causado, foi como falar línguas, né? Traduz como ato de falar línguas. João Filson Soren, autor de Doutrina do Espírito Santo, descreve o dom de línguas como um milagre divino em que o Espírito Santo concede a alguns crentes a capacidade de falar em idiomas não aprendidos naturalmente. Então são aquelas línguas que você nunca estudou, mas Deus concede a você que fale, para se comunicar com as pessoas, né? Imagine uma pessoa indouta que nunca esteve em um país e de repente está falando o inglês, o português, línguas diferentes, né? Talvez a palavra línguas estranhas deve ser que nós hoje falamos países estrangeiros, né? Então suponho que as pessoas falavam dessa forma, né? E dá-se a entender que é uma língua totalmente diferente, assim, não legível, né? O próprio toda língua ela tem, por mais que você não entenda, ela tem um significado. Ela não é do nada, né? Tem que ter um significado. E descreve o dom de línguas como um milagre divino
em que o Espírito Santo concede a alguns crentes capacidade de falar em idiomas não compreendidos naturalmente, visando testemunhar de Jesus Cristo aos descrentes. Esse dom é evidente em Atos 2, onde pessoas de diferentes lugares creem nas boas novas de Jesus. Ó, diferente de vários lugares, não é uma coisa assim como muitos dizem que é língua de anjos, né? Eu creio que não. Eu creio que Deus usou para falar pessoas, né? Assim, de outras nações em línguas diferentes. Esse dom é evidente em Atos 2, onde as pessoas... já falei isso aqui, né? Outro exemplo ocorre em Atos 10, 46, na casa de Cornélio, onde Pedro e seus companheiros entendem e são edificados ao ouvir aqueles que glorificam a Deus. Então é uma forma de você glorificar a Deus também, porque eles, quando houve esse acontecimento, eles ficaram pasmados, igual no primeiro. Como que pode ser isso, né? E todos foram cheios da graça de Deus. Na verdade, um grande milagre do Senhor. Então nós falamos, irmãos, a promessa, a realização, né? A primeira promessa que desceria, a realização no próprio ato quando aconteceu, e o Espírito Santo é Deus. Agora vamos falar sobre a Trindade de Deus, que o Espírito Santo é Deus, né? A pneumatologia, o estudo de pneuma, que vem de ar, né? Ou de soprar. O ramo da teologia sistemática estuda a doutrina do Espírito Santo. Pneuma igual a espírito, mais logia, estudo. O Espírito, né? O Espírito Santo. Conforme a declaração batista doutrinária, que é nossa teologia, reconhecemos o Espírito Santo como Deus. E o é, né? Além da sua manifestação em Pentecostes, ele é co-criador junto ao Pai e o Filho em todas as coisas, incluindo o homem. Então nós vamos rapidinho aqui, irmãos, ver a referência aqui que está em Gênesis 1:2, que fala sobre o Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho, criando o mundo, né? Não diz assim, Atos 1:2. Gênesis 1:2. E a terra era vazia, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que estava lá? O Espírito de Deus. E o próprio Jesus disse que importa que nós adoramos o Pai em espírito de verdade. Porque Deus é espírito, né? Importamos que o adore, né? Então, Deus estava lá no início, o Espírito Santo, atuando, né? Na obra criadora. Em Gênesis 1:26 também, nós vamos ver a referência também sobre isto, né? Sobre a participação do Espírito Santo na criação do mundo, né? Logo no início ali de todas as coisas. Do mundo em 2:26, né? E disse Deus, façamos, ó, é plural, né? Façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem? Deles, né? De Deus. Conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o Espírito Santo, junto com o Pai, com o Filho, estava ali criando todas as coisas. Porque Ele é Deus, né? Quando a própria Bíblia afirma que a palavra revelada está pronta, de forma que não podemos acrescentar nada. Isso está em Apocalipse 22, 18 a 19. Depois os irmãos, né, vê essa referência. Então a própria palavra não precisa de revelação. Ela já é revelada. O que convence o homem, o que
faz com que o homem creia nela é a atuação do Espírito Santo, quando ele abre o coração para que o Espírito Santo possa habitar nele. Precisamos entender que esta obra foi feita pelo Espírito Santo, usando homens ao longo dos séculos em 3 línguas diferentes. Interessante, né? Hebraico, aramaico e grego. Então, Deus usou essas pessoas nesses 3 idiomas, o hebraico, aramaico, que é uma língua mais antiga, né? E o grego. O Espírito Santo habita no homem. Então, o lugar de morada do Espírito Santo, a casa é o homem, para que ele possa habitar. Iluminando para compreender a palavra revelada, a Bíblia, né? A palavra revelada, conforme o narrado em Atos 2. Sua obra inclui convencer o homem da sua natureza pecaminosa. Então, a função do Espírito Santo é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, saber que nós somos pecadores. Vamos ler João 16. João 16. Sete 11. 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 16, 7, 11, né? Então, irmãos, nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo. Mas, para o Espírito Santo vir, eu entendo aqui, irmão, praticamente quase um mistério. Por quê? Eu sempre uso essa comparação aqui na física, né? Na matéria da física, quando a pessoa estuda física, 2 corpos não podem usar o mesmo espaço. 2 corpos. E aqui, o Espírito Santo, para ele atuar, Jesus teve que ir. E eu entendo aqui que Por quê? Porque era o próprio Jesus, é o próprio Deus. Só que, como diz aqui, em outra atuação, agora o Espírito Santo, né? Então, eu vejo que ele tem que ir para estar conosco, né? E regenerá-lo, tornando consciente da obra de Cristo por meio da palavra. O Espírito Santo atua nessa palavra aqui. Por isso que quando nós lemos, o Espírito Santo nos convence que o que está aqui é o melhor para nós, para mim e para você. E realmente é. São multidões e multidões de pessoas que aceitam Cristo todos os dias. Apesar que muitas pessoas rejeitam, mas pessoas entendem a promessa porque o Espírito Santo testificou com aquela pessoa que o que está aqui é a verdade, né? O Espírito Santo atua para efetivar o caráter de Cristo na vida diária do homem. Então, quando a pessoa andava de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, andando por lugares que o Pai, o nosso Criador, não quer ver a pessoa andando, e de repente ele muda de direção, né, como se estivesse voltando à inocência, né? Porque quando o homem foi criado, ele era um ser inocente, não tinha pecado. E agora o comportamento dele foge da aparência do mal, do pecado. Isso é uma regeneração que Cristo habita no coração da pessoa, né? Consolando permanente, João 14,16, na edificação da igreja. Então, a igreja é edificada não com base humana, mas sim
foi o próprio Deus, né, que criou, e o próprio Jesus, que é a cabeça da igreja. É o pensante, a pessoa é o que está ali na cabeça, né? É o pensador da obra dele. Mas isso você só entende quando você tem o Espírito Santo e você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Em João 14, 16, né? João 14, 16, vai falar exatamente. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No Antigo Testamento, irmão, o Espírito Santo ele vinha, fazia a obra e a pessoa não ficava permanentemente. Com a descida do Espírito Santo, uma vez ele faz morada para sempre no coração daquela pessoa. O Espírito Santo fica para sempre, né? Ele não vai e volta, ele agora permanece para sempre conosco. Por isso que ele disse mesmo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Em Hebreus, vamos também dar uma passeada aqui por Hebreus, né? Em Hebreus, estamos chegando ao fim já, 3, versículo 4, né? Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então nós somos a casa, a habitação, né? O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Então tem um dono, essa casa tem um dono. Quem edificou é Deus. Deus que edifica a sua igreja, né? Porque igrejas são pessoas, não é o templo que está construído, são as pessoas aonde habita o Espírito Santo. Ele convence, ele concede dons espirituais para servir a Deus, cumprindo o chamado de Jesus para todos que creem nele. Em Mateus 28, 19 e 20, ele fala isso, né? Aliás, irmão, esse texto aqui, interessante, né? O mês de abril faço parte da direção da Escola Bíblica Dominical na minha igreja, lá na igreja, terceira igreja aqui em Cabo Frio. E nós usamos esse tema aqui, ó. Conhecer, viver e ensinar. E a divisa foi exatamente isso aqui, 28, 20. A princípio seria 19, mas 28 e 20. E eu quero ler aqui rapidinho, né, para os irmãos, dizer que é um negócio muito bacana. E houve um grande despertamento lá na nossa igreja, porque a palavra, irmão, ela tem poder de avivar os corações, de avivar a obra do Senhor. E só através da palavra e oração que nós se tornamos um crente avivado. Mas não é um avivado de pular, dançar, não. É um avivamento de consciência, né? Que nós devemos mudar o nosso ser através do Espírito Santo, né? Diz assim, ó, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19, né? E esse aqui que nós usamos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os irmãos, repara aqui que ele confirma o que lá já fala, né? Que ele habitaria para sempre conosco, né? Então ele está conosco. Apesar que a Bíblia fala que ele está à destra do Pai, Jesus, mas ele é Espírito, ele é Deus, né? E ele pode estar em todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? 3 atributos que só Deus tem. Ele nos chama para a santidade. Assim como ele foi na terra, ainda é. O Espírito Santo nos mostra aquilo que deve ser feito diariamente para a nossa santificação.
Em 1 Pedro, vamos ler também isso aqui, né? 1 Pedro. Como se nós pudéssemos ler todos os versículos aqui, né, irmão? Mas para não tomar muito tempo e ficar um vídeo muito longo, 1 Pedro 15, às vezes fica até muito longo, né? 1 Pedro 1, 15, 16. Então diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, nós somos chamados pelo santo, Deus Santo, né? Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo, né? Então, a santidade, buscar ser uma pessoa melhor, buscar ser um crente melhor, andar nos caminhos do Senhor, fugir da aparência do mal, pensar nas coisas que são de cima, não da terra, é buscar a santidade. Já concluindo o nosso estudo, irmão, a descida do Espírito Santo não é apenas um evento que aconteceu na história, não. Apesar que já está na história, né? A atuação constante do Espírito Santo nos filhos de Deus é a forma pela qual Deus designou para estar conosco nos últimos dias, né? Após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Como seria difícil nós suportarmos os dias atuais se não tiver a presença de Deus e nem do Espírito Santo, né? Deus está em missão de resgate da sua criação e o Espírito Santo tem atuado no convencimento de muitas vidas. É Ele que convence, irmão. Eu posso falar muitas coisas aqui nesse vídeo e você ouvir e não entender. Mas quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, no meu coração, há um esclarecimento das coisas e nós passamos a entender o projeto de Deus para a vida de cada um de nós, né? Que na verdade Ele quer que você seja salvo, que eu seja salvo do pecado, né? E para isso Ele veio, para salvar o que se tinha perdido. Assim como tem usado muitas vidas para essa missão. A missão é de Deus, Ele nos convida a participar. Que privilégio nosso, Ele nos reveste com poder vindo do céu e em nome dEle, sermos suas testemunhas na nossa família, vizinhança, bairro, cidade, estado, país e até os confins da terra. Então, primeiro Jesus chamou os 12 e enviou. Depois chamou 70 e dividiu em 2 e enviou também. Depois os discípulos continuaram e muitas almas foram salvas. Primeiro 3.000, depois 5, acho que primeiro 5.000, depois 3.000. E assim tem sido a propagação do Evangelho até os nossos dias, né? Em você habita o Espírito Santo do Senhor? Já parou para pensar nesta verdade? Gosto de pensar que Deus, em sua revelação na história, já falou por meio de homens, pela sua própria criação. Também escreve conosco através do seu Filho Jesus. Agora habita em nós e nos usa para a glória do seu nome. Que eu e você demos um lugar ao Espírito Santo para que ele possa usar a minha vida e a sua para a glória dele, né? Aqui são 3 perguntas, só vou fazer, os irmãos possam responder no seu coração. Qual a importância que você dá ao Espírito Santo e a sua relação diária com ele? Você consegue numerar pelo menos 5 pontos da sua vida que Deus já mudou? 5 que o Espírito Santo ainda vai te ajudar a mudar? São para que nós possamos pensar, né? Sobre os dons espirituais, você conhece a lista dos dons espirituais narrada no Novo Testamento? Você consegue identificar pelo menos um dom que Deus já lhe concedeu? Então, reflita. E agora, irmãos, chegamos ao final de mais um estudo da videoaula aqui da revista Palavra e Vida. Quero falar que nós, todas as igrejas batistas agora, vai entrar no mês da família, né? E eu quero orar pela sua família e pela minha família. Porque sem a ajuda de Deus,
nós não venceremos jamais. Então, quero orar para que Deus possa estar trabalhando no seu coração, no meu coração, principalmente, que nós sempre possamos nos santificar, buscar mais a presença de Deus. Senhor Deus, Senhor eterno e bendito Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez uma grande obra. Veio aqui para restaurar, sofreu em nosso lugar, padeceu o sofrimento que era meu e de muitas pessoas. Na verdade, é o sofrimento de toda uma humanidade que estava sujeita a pecar para sempre, que estava sujeita à perdição para sempre, longe e afastado do amor de Deus. Mas na sua infinita misericórdia, tu enviou o seu Filho Jesus, teu único Filho, a qual não mediu esforço nenhum como filho e superou todas as dificuldades para nos dar o que nós agora nos alegramos em ti, a vida eterna em Cristo Jesus. E só Ele tem vida para dar, só Ele tem esse amor incondicional, só Ele tem a esperança e que ninguém pode dar. Só Ele é a luz do mundo e só Ele é a vida, só Ele é o caminho e só Ele é a porta. Só Jesus, esse grande amor que o mundo tem para ter um encontro real. Eu e você, meu amigo, meu irmão, estamos aqui por uma missão de arrebanhar, Senhor, através da pregação de Cristo, de anunciar, de clamar, de proclamar, de anunciar, divulgar a santa e bendita palavra de Deus e fazer com que, através da minha vida e da sua, nós possamos pregar o evangelho da graça de Deus. Graça porque não merecíamos a perdição, o sofrimento, mas Cristo pagou o nosso preço na cruz, na obediência do amor do Pai. E foi morte de cruz e obedeceu até o fim, foi obediente. Foi para o Pai e não nos deixou órfãos, mandou o seu Consolador. Somos consolados por Ele, estamos na igreja por Ele. Ele nos anuncia, fala que somos pecadores, e somos mesmo, mas nos arrependemos pela graça de Deus em Jesus. Há sempre um convite, e o convite é que nós venhamos a crer no poderoso nome do Senhor Jesus, a qual é o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, porque a Ele foi dado todo o poder. Que esse Espírito da graça, da misericórdia, da compreensão, do esclarecimento das Santas Escrituras, que só Ele pode dar, encha, preencha, transborde e faça a obra redentora na vida das suas criaturas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ele por me salvar, por salvar todos aqueles que creem no seu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, estamos chegando a mais um final de um estudo. Se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Vinte e quatro